O que acha que acontece após a morte? James. Bem, Eu acho que a gente devia arrasar. você acha? Sem embalsamar o caixão, enterra e planta uma macieira em cima. Com certeza, é isso que eu acho. Um simples portão de metal nos Berkshires tenta passar despercebido. Esse é o segredo. Quando se abre, a terra fala. Uma estrada de acesso de mais de 1 quilômetro te afasta do mundo público e te leva para mais perto de uma floresta estadual. Aquela distância que transforma a fama em algo que você pode silenciar no final desse caminho. Em Washington, Massachusetts, James Taylor construiu uma sede que não se apresenta como luxo. Parece trabalho. Segundo relatos, a busca já era uma peregrinação antes de se tornar lar. Ele e Kim pensaram na França, ficaram nos Alpes franceses, avaliaram Sun Valley em Idaho e alugaram um imóvel nas planícies de Beverly Hills. Ao escolher Washington, Massachusetts, ele buscou viver onde as estações são reais e o silêncio profundo não por glamour ou manchetes. Casa com telhas de cedro e verde azulado, mais nova Inglaterra, prática que luxuosa como casas de celebridades. E ali perto, um celeiro de 4 andares dividido em estúdio de gravação, escritório e cozinha. Menos um prédio de ostentação e mais uma máquina projetada para manter sua vida em movimento, ele disse claramente: a vida é muito aqui. Eu escrevo, gravo e ensaio aqui. Este é o lar, a terra natal de forma diferente. Ao lembrar quantas vezes precisou se afastar de si para sobreviver, a britânica diz que ele veio de uma família de classe média alta da Carolina do Norte. Mas também menciona internações voluntárias em instituições psiquiátricas e, mais tarde, o vício em heroína. Um lembrete de que conforto nem sempre significa segurança. A revista Time retrata sua calma em uma cena comum, quase uma confissão. Uma tarde monótona no oeste de Massachusetts. Taylor arrasta um balde de gravetos, se ajoelha perto da lareira e corta lenha com um machado. Como se esse fosse o ritual que o mantém equilibrado. Parece algo doméstico. Você percebe que o silêncio vem da terra, distância e estrutura. Ao entrar no celeiro, o clima muda. Time relata ter projetado e construído um estúdio de madeira clara, decorado com tapeçarias coloridas. Não é uma sala de controle estéril com cromo polido, mas sim sofás gastos, abajures de dormitório, post-its nas paredes furadas, arte de rua de uma viagem ao Brasil e um esqueleto sobre o piano de cauda. Os detalhes não parecem decoração, mas uma mente buscando organização. Até a extravagância é prática. A revista Berkshire conta que, em sua propriedade, um container de 12 metros virou câmara de eco para um novo álbum. Sucata industrial vira som, não status, mas solução. A matéria diz que seu passatempo favorito era usar um estilingue para acertar um alvo de metal feito em casa no celeiro, amassado no centro pelos acertos. Ele construiu um instrumento com aspirador, tubo de policloreto de vinila e bocal de madeira. Ele entalhou sozinho e, certa noite no estúdio, um assistente o viu do lado de fora com uma serra elétrica. Isso revela mais que excentricidade. Quando algumas pessoas sentem estresse, elas bebem ou gastam para aliviar. Ele parece esculpir o estresse até dar forma a ele. Esse é o estilo de vida tranquilo de uma mansão. Exceto que não é vida de mansão, é vida de oficina. É um homem mantendo as mãos ocupadas no lugar mais seguro que ele sabe construir. Porque, para ele, as mãos sempre foram o ponto principal. São ferramenta, identidade e sempre frágeis. Quando adolescente, foi retirado do ensino médio e internado em instituição de saúde mental. Ele atribui à música seu sustento nesse período. Antes de uma criança ser retirada da vida comum, depois de um adulto que pode decidir que tipo de barulho entra no meio. Os objetos que o sustentaram parecem menos equipamentos e mais linhas de vida. Taylor chama seus violões de álbum de fotos da vida. Essa frase soa doce até pensar por que alguém teria um álbum assim. Não só para lembrar das coisas boas, mas também que sobreviveu às ruins. Seu projeto oficial, Eu e Meus Violões, foi filmado em 2011 no estúdio caseiro O Celeiro, nos Berkshires, oeste de Massachusetts. O objetivo não era só exibir instrumentos, mas mapear uma vida pela madeira e cordas.
A Violão Acústico conta que seu primeiro instrumento foi um violão de nylon de compensado, típico para iniciantes, que exige esforço para tirar notas limpas. Alex pintou o violão de azul e tocou com slide enquanto Taylor fazia audição com os Beatles. A revista Violão Acústico afirma que ele tocou um Gibson J50, seu violão principal, por cerca de 10 anos. Depois chega a fase dos violões Signature. Por mais de 30 anos, seus principais violões foram feitos por um luthier, James Olson S. JS, com tampo de cedro e corpo de jacarandá. O site da Olson confirma a parceria. Os modelos James Taylor Signature, concebidos em 2002 com um plano total de 100 violões, cada um traz um selo assinado tanto por Taylor quanto por Olson. Visível pela boca do violão e gravado a laser no bloco do braço com o número de série e ano. Esse detalhe transforma a ferramenta em documento. No papel parece luxo, mas na prática soa como controle. Quando sua mente e corpo parecem fora de controle, a precisão deixa de ser vaidade e vira ancoragem. Mas até mesmo as mãos que construíram a vida têm sua própria violência. Segundo a Wikipédia, em 1969, um acidente de moto em Martha's Vineyard quebrou suas mãos e pés, impedindo-o de tocar por meses. Um homem cuja identidade está nas cordas e dedos, de repente incapaz de tocá-los. Então, o celeiro, os violões, o silêncio cuidadosamente construído. Nada disso é apenas ostentação de estilo de vida. É uma resposta, uma vida construída em torno do medo de perder a única coisa que faz você se sentir você mesmo. E quando você amplia o quadro, a ironia se acentua. A celebridade é justamente aquilo para o qual as pessoas acham que ele nasceu. Alguém de fala mansa, gentil, constante. Mas a Time o cita admitindo que nunca confiou no aspecto da celebridade. Que ele sabia que era uma armadilha e que, inevitavelmente, acabaria te traindo. Essa frase só pode vir de alguém que já viu a admiração se transformar em pressão. Muito antes de Berkshire se tornar seu refúgio, a imprensa veio em busca da mesma contradição. Uma carta do editor da Time de 1971 descreve um crítico assistindo Taylor no Philharmonic Hall de Nova York, depois participando de uma entrevista de 2 horas em um apartamento no East Side. O repórter recorda que a conversa foi longa na casa do empresário Peter Asher, um gravador no centro da sala e fumaça de cigarro subindo até a lâmpada exposta. É a fama em estado bruto, antes do mito se firmar, do silêncio comprado, quando o trabalho ainda é explicado, defendido e ganha vida. Quando você acha que a história dele será sempre privada e bucólica, algo acontece e muda tudo de repente. 20 de julho de 1969, Newport. James Taylor está no palco durante o show, quando é interrompido de maneira surreal pelo mundo externo. Segundo o registro oficial, após cerca de 15 minutos, George Wein subiu ao palco e anunciou que o primeiro homem caminhava na Lua. 15 minutos foi só o que ele teve. De repente, estava cantando e logo viu a multidão notar que vivia um momento histórico, um retrato perfeito da fama. Você acha que é o centro do evento e então o universo te lembra que não é, para um artista. Isso pode ser devastador ou esclarecedor, pois ao ter sua apresentação interrompida por um moonwalk, aprende-se algo essencial. O trabalho é importante, mas não é tudo. Talvez por isso ele tenha vivido como viveu depois. Não pelo clamor do momento, mas pela capacidade de retornar ao portão, à longa entrada, ao celeiro que guarda ferramentas e provas de uma mente ainda ativa. A próxima parte da história do estilo de vida dele não trata só do que possui, mas do que recusa e do preço de continuar recusando, mesmo quando o mundo oferece dinheiro para silenciar. Recusar os holofotes é fácil. Estar sem dinheiro é diferente de ser tão rico que dizer não custa dinheiro de verdade. James Taylor sempre pareceu alguém que prefere falar do tempo a discutir poder. Mesmo assim, às vezes sua vida deixa de ser aconchegante e vira uma decisão com consequências reais. No fim de 2016, Taylor cancelou um show previsto para fevereiro de 2017 em Manila, apresentando o ato como protesto contra a guerra às drogas de Rodrigo Duterte e os assassinatos relacionados. Essa é uma data de turnê cancelada de propósito, e a tensão está bem ali.
O homem que construiu distância em seu discurso ainda caminha diretamente em direção aos momentos mais intensos quando sua consciência não o deixa ficar em silêncio. Ele sempre alertou que a fama é uma armadilha que te trai, mas reconhece que ela traz um microfone que às vezes você usa. Em 2022, ele novamente condenou a invasão russa à Ucrânia. Linguagem direta e propositalmente polarizadora. Quando não envolve guerra ou política, esse instinto surge como liderança silenciosa. O site dele depois compartilhou um curta remasterizado de uma viagem de caiaque da família Taylor em 2008, nos pântanos da costa leste da Virgínia, ligada a um show beneficente para The Nature Conservancy. Não é uma caridade exibida com foto de cheque, é algo mais pessoal. Juncos d'água, remos no silêncio, a paisagem que você protege. Porque você realmente deseja aquela sensação de quando o mundo se cala, mas o contraste importa. A Time o descreve como um adolescente que largou o ensino médio e foi internado em uma clínica de saúde mental, acreditando a música seu sustento. Essa não é a origem de quem acredita que ignorar problemas os resolve. Quando você já passou por esse tipo de guerra interna, tende a reconhecer as guerras externas pelo que elas realmente são, consequências. Mesmo quando ele toma uma posição, ele não constrói sua vida em torno do confronto. Ele constrói em torno do ofício e dos limites. A revista Berkshire o cita dizendo que agora faz turnê com a cautela de quem aprendeu limites do jeito difícil. No início, ele conta que eram 5 shows em 5 noites. Hoje prefere 2, às vezes 3 seguidas. Ele acredita as viagens, logística e alimentação à parceria com a esposa Kimi. Essa parceria surge em detalhes logísticos mais importantes do que os fãs pensam. Ele atribui a Kimi o modo como viajam, se alimentam e organizam o dia, evitando que o show consuma totalmente a pessoa. É um luxo maduro, mais rotina do que outro quarto. Quando ele fala em 2 ou 3 noites seguidas, não é só agenda. Um homem protege uma voz e um corpo antes instáveis, preferindo estabilidade à antiga ostentação. É a disciplina que impede que o celeiro vire um museu e mantém ele firme. É o tipo de estabilidade que parece entediante até você perceber a alternativa. A britânica cita sua luta contra o vício em heroína e a revista Berkshire quantifica isso. 20 anos de vício em heroína, superados nos anos 1980, com a recuperação vista como manutenção, não como fim. Não é como se você estivesse curado, ele diz. A paz se torna uma estratégia e então o espetáculo chega de qualquer jeito. A Berkshire Magazine associa sua estreia em Tanglewood à noite de 30 de julho de 1974, quando dividiu o palco com Linda Ronstadt. Com um gramado reduzido e cerca de 15 mil pessoas presentes. A publicação ressalta plateias lotadas de 18 mil pessoas por noite em Tanglewood. Refere-se a 2002, quando mais de 24 mil ingressos foram vendidos para uma noite da Boston Pops com John Williams. Um concerto como Cidade e o Relacionamento não ficaram só na nostalgia. Reportagens de Berkshire destacam que ele voltou várias vezes. Inclui shows em 13 e 4 de julho de 2024, com a renda do dia 4 destinada ao Tanglewood, e destaca que sua trajetória no local soma 51 apresentações. Isso não é uma parada casual de turnê, mas um ritual repetitivo, como o calendário que ele segue. A marca de Taylor é a intimidade, porém a realidade é uma experiência em massa, um homem quieto que, sem querer, vira evento público. O site oficial da turnê dele descreve um projeto de vídeo de fãs de 2017, no qual os fãs enviaram vídeos que foram projetados nos grandes telões ao lado do palco. Milhares de clipes reproduzidos ao vivo no show. É um espetáculo comunitário, uma tela gigante cheia de rostos comuns, mas até esse calor tem certa fricção. A revista Time cita a desconfiança de Taylor em relação à celebridade como uma armadilha. E ainda assim, sua biografia oficial lista a Medalha Nacional das Artes, em 2011, a Medalha Presidencial da Liberdade em 2015 e as honrarias do Kennedy Center em 2016. O país não apenas gostava dele, colocou-o em um pedestal. A ironia é que sua fuga não é imaginária, é física.
Um celeiro funcional onde ele escreve, ensaia e grava até que o barulho externo não o alcance. E ao seguir o dinheiro, a dimensão se torna inegável. A página de discografia lista Sweet Baby James como triplo platina, lançado em fevereiro de 1970, e destaca Fire and Rain como seu primeiro top 10, prova inicial de que sua delicadeza vendeu. Depois, veio a surpresa na carreira antes de This World estrear em primeiro lugar com 97 mil unidades, sendo 96 mil vendas puras. Após 45 anos esperando por um álbum número 1, o primeiro chega na fase mais estável da vida, já em casa. A Berkshire Magazine destaca que o estúdio não lembra um museu, com pugs como Bean e Bosun circulando alegremente pelo local, como se ainda fosse uma casa de família, diz o comunicado de imprensa da Concord. American Standard estreou em quarto lugar na Billboard 200 com mais de 82 mil unidades equivalentes e liderou as vendas de álbuns. Então o dinheiro e o reconhecimento são reais, mas o estilo de vida continua voltando para a moderação. Ferramentas. Quando as rotinas se aproximam, surge a estranha intimidade da proximidade. A revista Berkshire relata que Yo-Yo Ma, de Tyringham, dirigiu 15 minutos para gravar 2 faixas de Before This World, vizinhos juntos, e um detalhe revela tudo sobre sua ideia de tempo de luxo. Sua mensagem sobre o Carnegie Hall Perspectives lista as datas como catálogo de museu, 4 concertos em 2011, cada um com tema específico. Gala em 12 de abril, Raízes em 20 de abril, Violão em 6 de maio e James Taylor em 9 de maio. Também marca sua estreia no Carnegie Hall em 12 de junho de 1970 datas, parecem um modo de afirmar: estive aqui, fiz isso e foi importante. Apesar da estrutura, o custo ainda persiste. A britânica cita suas internações e vício em heroína, enquanto a Time fala da internação na adolescência e da importância da música. O perfil do Berkshire mostra-o como alguém que precisa manter as mãos ocupadas, usando estilingue, aspirador de pó e instrumento de policloreto de vinila. Manter-se estável exige esforço. É quando o legado deixa de ser só sucesso e vira gratidão, pois o trabalho não só trouxe riqueza, mas também manteve a vida. As escolhas de estilo de vida, o portão, a entrada longa, o celeiro, rotinas e agenda de turnês planejada mostram um homem construindo a vida que seu eu jovem achava impossível. Mesmo assim, há um desconforto nisso. Alguns vão achar admirável, outros pensarão: deve ser bom comprar sua paz. As duas reações podem ser verdadeiras, pois tanto a riqueza quanto as cicatrizes são reais. O que torna James Taylor interessante de estudar não é fingir que uma coisa anula a outra, mas mostrar como elas costumam coexistir. Ele lota campos com 18 mil pessoas, mas volta para um celeiro de humor sombrio. Um esqueleto sobre o piano lembra que o tempo é real. O trabalho acaba. Cuidar da saúde faz parte do ofício, talvez seja o toque final. O maior patrimônio não é a terra, o estúdio ou os números nas paradas. É o fato de que ele aprendeu a ficar. Ficar em um lugar tempo suficiente para construir algo com 4 andares. Ficar em uma vida. Tempo para transformar um vício de 20 anos em alerta. E permanecer no trabalho até que a cultura deixe de te ver como cantor e te reconheça como tesouro nacional. O portão no início daquela entrada de 1 quilômetro não protege apenas uma casa, ele protege um acordo. Peça frágil feita artesanalmente, recusando-se a deixar o barulho do mundo dominar a trilha sonora. Ele passou a vida inteira aprendendo o que a fama pode fazer com uma pessoa e então desenhou uma vida onde o trabalho permanece. Mas a armadilha não tem a última palavra, porque para ele, o verdadeiro destaque nunca foi o holofote. Era encontrar uma maneira de sair do palco e ainda ter uma vida esperando quando o barulho cessasse.